E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Jesus. Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém, nessa tarde abençoada que o Senhor nos proporciona a ter mais alguns minutos na presença dEle, amém, isso é motivo de grande honra para nós, amém, porque muitos queriam estar nesse momento na presença do Senhor, cultuando Ele de certa forma, glorificando o nome dEle, e não podem, né, neste momento, ainda mais nos dias que estamos vivendo, que são os últimos dias, onde o justo viverá pela fé, como eu sempre digo, na fé, na saúde, fé no financeiro, fé em tudo que nós podemos imaginar. Amém? É fé. Somente por fé nossos passos serão guiados. Amém? Deixa eu abaixar um pouquinho esse volume. Eu só quero ficar contigo pra sempre. Acho que tá bom, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Leva-me mais profundo, eu quero conhecer seu coração, seu amor é bem mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer seu coração. Quem quer conhecer o coração do Senhor? Quem quer conhecer a mente de Deus nessa tarde, né? Afinal de contas, o nosso tema é esse. De fato, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo trouxe uma afirmação dizendo no livro de 1 Coríntios 2,16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Agora, a pergunta do nosso tema é: nós pegamos a afirmação do apóstolo Paulo e transformamos numa pergunta para que eu e você pudéssemos estudar
essas palavras que o Senhor tem colocado em nosso coração toda segunda-feira. E a pergunta ficou, de fato, temos a mente de Cristo? Nós já estudamos aí alguns temas, né? Nos devocionais anteriores de segunda-feira que nós fizemos. E hoje nós estaremos estudando sobre investir. Investimento é o nome, é a palavra, é o estudo que o Senhor colocou hoje para o nosso devocional, baseado em se de fato temos a mente de Cristo. Investimento, investir. Amém? Eu quero orar com você para nós dar início, para que não seja eu, Thalita, que esteja ministrando ao seu coração, e que não seja você, homem, mulher, que esteja aí do outro lado para receber, mas que sim o Espírito Santo esteja presente, arando a terra do seu coração, para que quando ela for semeada, as gotas que caem do céu, as gotas do Espírito Santo de Deus possa penetrar nessa terra e possa então germinar, havendo fruto, vida com abundância, amém? E que não seja eu, não seja a minha boca, não sejam as minhas palavras, mas que seja o Espírito Santo de Deus a ministrar nessa tarde, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos uma tarde mais na sua presença. E primeiramente nós queremos glorificar o teu nome, Pai, porque tu és fiel, tu és maravilhoso e nós somos dependentes de ti, somos vasos, Senhor, estamos aqui dispostos a ser moldados por ti. Venha moldar o nosso espírito, venha moldar o nosso caráter, Pai, nós queremos conhecer-te, nós estamos aqui porque nós estamos prosseguindo em conhecer a ti. A tua palavra diz que aquele que se aproximar de ti, o Senhor se aproximaria de nós também. E nós estamos aqui nessa tarde porque nós decidimos nos aproximar da sua santa e preciosa presença. E és bem-vindo, Senhor, não para nos visitar, mas para fazer morada em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia, você pega aí essa setinha do lado e começa a passar para os teus amigos. Vamos proclamar a palavra de Deus, vamos proclamar o evangelho, vamos proclamar o propósito que o Senhor colocou no coração do homem. Antigamente, os profetas, os apóstolos, as pessoas da palavra de Deus, eles escreveram cartas preciosas para nossas vidas, a qual nós lemos até hoje, que é a nossa Bíblia, nosso manual de instrução, amém? A nossa bússola que nos faz chegar aonde o Senhor quer que chegamos. Eles escreveram e não ficaram com o conhecimento que o Senhor estava ministrando para eles, só para eles, mas eles passaram para frente e isso está ecoando até nos dias de hoje na nossa vida, amém? Então você pode ajudar a anunciar o Evangelho de Deus dessa forma também. Hoje você não escreve, mas você pode estar enviando a palavra de Deus para todos que estão necessitados. Talvez existem pessoas necessitadas aí no seu Instagram que você nem imagina, né? Para quem não tem Instagram, depois eu baixo no YouTube, tá? E eu posso estar passando aí também o link para quem pedir, né? Porque tem muitas irmãs da nossa igreja que não tem Instagram, depois o pastor baixa para mim, né? E a gente está sempre passando para elas ali no particular, no WhatsApp, mas eu posso estar passando por aqui também para quem quiser, tá bom? Então nós vamos meditar aí na palavra de Deus hoje, no mesmo livro e no mesmo capítulo que eu ministrei ontem lá na igreja, na sede, aonde nós estivemos pregando ali. Foi uma maravilha. Ontem foi um dia que o Senhor ele esteve presente desde o primeiro momento, do primeiro minuto que eu acordei pela manhã, né? Ele já esteve falando comigo. Por quê? Ontem era um dia comemorativo, né? Era a Páscoa, né? Nós não podemos esquecer a essência dela, né? Que é a morte e a ressurreição do nosso amado Jesus. Foi aonde ele nos devolveu a vida, amém? Foi aonde a palavra de Deus está registrada dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça superabundou porque ele
nasceu de novo dentro dos nossos corações, nos devolvendo a vida eterna, o nascimento da vida eterna, amém? Não numa vida passageira, que é essa que nós estamos aqui neste corpo vivendo e que Jesus também estava vivendo, mas sim, nós nascemos para a vida eterna. E foi um dia de comemoração, porém, quando eu entrei no meu carro para me dirigir até uma casa onde eu fui tomar um café abençoado ali ontem, né? Louva a Deus pela vida dessas pessoas, né? Que tornam nossos dias mais felizes. Irmãos que já compreenderam o que é a unidade, a irmandade, o amor, né? A reciprocidade, a exposição do amor, que foi o que Jesus fez, né? Jesus não estava lá pensando em quem fazia algo por ele, mas ele estava lá sabendo que ele precisava fazer algo por alguém, e esse alguém somos todos nós na face da terra, amém? E isso é amor. É saber que você está aqui para fazer algo por alguém e não pensando no seu umbigo, porque em nenhum momento Jesus pensou em si. Em nenhum momento. E se eu estou enganada, peço para que alguém cite na minha Bíblia qual foi o momento que ele pensou em si, né? Por mais que ele estava pensando em si, pedindo para o Senhor que, se possível, ele afastasse dele aquele cálice, que era o cálice da morte que ele não queria passar, ele não recuou, ele prosseguiu, porque ele sabia que o objetivo da vida eterna falava mais alto, o espírito estava mais alimentado do que a carne, para a honra e para a glória de Deus, através das pisaduras do nosso Senhor Jesus, eu e você fomos sarados para sempre, amém? Então ontem foi um dia de comemoração, né? Porém, quando eu entrei no meu carro para me dirigir até esse lar, eu fui orando e falando ao Senhor assim, Senhor, passamos um ano difícil aí, onde muitas famílias hoje, né, se encontram enlutadas. Nós, da minha família, perdemos 2 pessoas, né? Perdemos aqui na terra, porque a nossa esperança é firme, que lá nas alturas, né, nós nos reencontraremos. Então, para nós, era um dia que o nosso espírito se alegra, né? Porque temos a esperança, mas a nossa carne estava entristecida, né? E eu tava assim, mais doída ainda, né? Contente, feliz espiritualmente, como eu já disse, porque o Senhor Jesus morreu por mim na cruz, né? E era motivo de eu glorificar Ele o tempo inteiro no dia de ontem, né? Mas eu estava pensando nas famílias enlutadas, né? Pensando nas pessoas que estavam sofrendo, chorando, porque talvez a Páscoa deles não foi tão alegre, vamos dizer assim, porque estava faltando alguém, estava faltando uma mãe, estava faltando um filho. Tem famílias que perderam 2, 3 pessoas muito rapidamente, né? Então, assim, eu ontem estive ainda agradecendo o Senhor, porque eu disse, Senhor, eu, a minha casa, estamos aqui todos ainda, né? E não que nós sejamos mais merecedores do que aqueles que partiram ou que perderam alguém, não. É porque chegou o momento, né? Chegou o momento deles, e assim como o nosso pode chegar a qualquer momento. Mas era motivo de glorificar ao Senhor, e eu glorifiquei a Deus por isso. E ao mesmo tempo eu orava ao Senhor por essas famílias, né? Essas famílias enlutadas, essas famílias que não estavam por completo aqui na terra, mas que a sua esperança estava ligada lá no céu. Estava e está, né? Até que o Senhor venha nos buscar. Eu gostaria que você fosse mais grato, né? Menos chato aqui na terra e mais grato, porque tem pessoas que eles conseguem ser chatos, né? Eles conseguem ser insuportáveis. E nós temos que ser gratos. Tem até um louvor que eu canto sobre gratidão, né? Gratidão. Nós temos que ser gratos, nós temos que ser pessoas mais dóceis, mais amáveis. Nós temos que ser pessoas que pensam. Deixa eu desligar aqui que tem alguém me ligando.
pessoas que pensam no próximo. Para de pensar um pouquinho em você, para com esse complexo, né? De setas malignas que Satanás coloca sobre sua vida. E hoje, nós vamos falar sobre o texto que eu preguei ontem, naquele culto maravilhoso. Se tinha um culto que eu não podia deixar de agradecer ao meu Deus, era o culto de ontem, né? Por quê? Por que, igreja? Porque pessoas, amigos, irmãos que estão me assistindo. Porque ontem era um dia de comemoração, um dia onde nós recebemos a vida eterna, um dia onde eu tenho a certeza que até aqueles que eu não vejo mais aqui no dia de hoje, né, eu vou me esforçar e vou lutar para ser como Cristo foi, para buscar a santidade. Ontem era um dia onde eu tinha que ir até lá para limpar o meu interior, porque eu tenho interesse, porque eu amo a presença. E eu tenho interesse de entrar no céu. E por eu ter interesse de entrar no céu, porque é o lugar que foi preparado para mim desde a consumação dos séculos, por eu ter esse interesse, eu preciso investir. E ir ao culto é um investimento espiritual, amém? Ir ao culto é um investimento espiritual. Mas antes de nós começar a falar sobre os investimentos, que hoje o nosso tema é investir, nós vamos ler a palavra, amém? Que se encontra ali no livro de Hebreus, capítulo 5, e versículo 7. Então ontem eu estava pensando o que eu iria pregar, o que eu iria falar, né? E o meu maravilhoso amigo Espírito Santo me deu uma palavra sobre o próprio Jesus, né? Ele falou para mim que quando Jesus veio ali para ser batizado por João Batista, uma voz do céu disse assim a ele: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E a pergunta que eu fiz para os irmãos ontem foi: será que Deus pode olhar lá do céu, aqui embaixo, olhar para você, olhar para a pessoa que você está sendo e dizer: essa é minha filha amada, e quem me agrada? Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Será que o Senhor pode falar isso a seu respeito? E essa era a primeira pergunta de ontem e que eu faço para você hoje também, né? Aí aqui no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma vez aperfeiçoado na presença, uma vez que Jesus foi aperfeiçoado na presença de Deus, ele tornou-se fonte de vida eterna. Para quem, pastora? Para todos os que lhe obedecem. E aqui o Senhor falava muito forte ao meu coração. Por quê? Porque Jesus, Deus, ao olhar aqui, ele disse assim: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E por falar em investimento, nós falávamos isso ontem e eu vou voltar a citar. Não existe investimento maior e nem melhor do que você reservar um tempo da sua vida, das suas horas, do seu dia para Deus. Esse é o maior investimento. Quando eu falo desse tipo de investimento, estou falando de investimento espiritual. Esse é o maior investimento que o ser humano pode fazer. O maior investimento que eu e você podemos fazer é um investimento com Deus, das nossas horas, do nosso dia. Por que eu digo isso?
Esse investimento ninguém pode te tirar. Nem doença, nem nada pode te tirar. Porque é uma coisa que vai te trazer benefícios na eternidade. Não só benefícios terrenos, mas benefícios na eternidade. Então, o maior e melhor investimento que o homem pode fazer, tá? É investir no seu tempo com Deus. E por que que eu li esse versículo? Porque, como você viu, Hebreus 5:7 diz que durante os dias de vida de Jesus, ele orou, ofereceu orações, súplicas e lágrimas. Então, todos os dias da sua vida, ele clamava. E ontem nós falamos isso e eu vou te repetir porque você precisa saber. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram determinados pelo Senhor. A palavra também diz que foi Ele que escreveu nossos dias mesmo antes de nós nascer. Eu fiz uma pergunta para os irmãos ontem, eu vou perguntar para você hoje também. Você acha que quando o Senhor escreveu o seu dia, né? Quando Ele escreveu os dias da sua vida, naquele dia, Ele não escreveu assim, ó. Na verdade, todos os dias Ele escreveu isso, né? Reservar um tempo para mim. Vamos supor, né? Meio-dia, 1h da tarde, 7h da noite, 3h da manhã. Thalita vai reservar um tempo para mim. Se foi ele que escreveu a minha história, eu tenho certeza que o secreto faz parte da minha história. Eu tenho certeza que o investimento de separar um tempo para com Deus faz parte da história que ele escreveu para mim. E a pergunta que não quer calar é se de fato você tem a mente de Cristo e se ele escreveu os seus dias e se você está vivendo o que ele escreveu para você. Eu te pergunto, você tem vivido este tempo com Deus? Você tem investido na sua vida espiritual em clamor, em oração, em súplica, em lágrimas? Este é o maior investimento que você pode fazer, que te levará e te beneficiará na eternidade. Esse é o primeiro investimento, o primeiro e o maior. Quando você investe num tempo seu para com Deus, todas as demais coisas na sua vida são melhoradas. Amém? Porque você se importa com o que o Senhor pensa. Lembra, no devocional passado nós falamos sobre pensamentos. Então, agora que você já sabe o que Deus pensa a seu respeito e como você, tendo a mente de Cristo, deve pensar, para quem não assistiu pode retornar no devocional de segunda-feira passada, você fica sabendo que esse é um pensamento de Deus para a sua vida, né? Um tempo seu com Ele. E isso ele escreveu porque desde o primeiro homem que ele criou, ele tinha um encontro diário com Adão na viração do dia. E outras pessoas que foram citadas ali também, como Moisés, por exemplo, que fez a tenda do encontro. Aleluias, glórias a Deus. Como Abraão, por exemplo, que levantou um altar em Betel, que simboliza a casa de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso, mais lindo de saber? Que nós somos casa de Deus. Sim, a palavra de Deus diz assim, ó. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança a qual nos gloriamos. Essa casa somos nós. Nós somos casa de Deus. E se nós somos casa de Deus, Ele pode entrar e sair a hora que Ele quiser. Essa casa é dele. Eu sou morada dele. E que eu saiba, o dono da casa, ele tem a chave da casa e ele entra e sai quando ele bem entende. Ele tira e coloca as coisas do lugar quando ele quiser, porque ele é o dono da casa, não é assim? Amém? Você concorda comigo?
Então, se eu sou casa de Deus, Senhor, fica à vontade. Entra. Eu sou seu servo, eu sou sua serva, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga e eu estou aqui. Porque eu quero ouvir, porque eu quero conversar, porque eu quero ser em ti, ó Pai. O primeiro investimento é o secreto. O primeiro investimento seu é um tempo seu com Deus. E aí eu separei mais algumas coisas aqui que diz assim, ó, o segundo investimento, investir na sua vida espiritual. Claro que tirar um tempo para Deus, que isso com certeza ele escreveu em todos os dias da sua vida. Agora você olhe para a sua vida e veja quantos dias você ficou sem tirar um tempinho para Deus e veja o quão falho nós somos, o quão falho você é quando nós fazemos isso. Porque eu tenho certeza que todos os dias determinados e escritos por Deus para a minha vida, todos os dias ele disse que eu teria que ter um tempo com ele. E se nós não fazemos, é porque nós não priorizamos ao Senhor. Então, se isso acontece em sua vida, isso significa que de fato não temos a mente de Cristo. Agora, se você prioriza e busca o Senhor todos os dias da sua vida, nós temos sim a mente de Cristo. Amém? Então, investir na vida espiritual, e isso também é um investimento na vida espiritual, mas eu coloquei investir em sua vida espiritual de uma maneira que eu quero explicar melhor para você. Por quê? Investir na sua vida espiritual, quando eu digo você, é investir em você mesma. Amém? Invista em você mesma. Crie estratégias que irão te aproximar de Deus. Daniel tinha suas estratégias. Moisés, como eu já citei aqui, tinha suas estratégias. Moisés fez uma tenda para o lado de fora da tenda que ele morava. Ele fez uma tenda e deu o nome de tenda do encontro. Era um lugar especial, separado para ele e Deus. Invista em você mesmo espiritualmente. Compre livros. Compre uma Bíblia bonita se você pode, por que não? Não que você deve se apegar à capa, eu sempre digo para as meninas da minha igreja, porque eu amo Bíblias, né? Mas eu sempre digo, não que nós devemos se apegar. Mas se as pessoas do mundo se apegam a tantas outras coisas, mostram tantas outras coisas que eles fazem, por que eu não posso investir no que eu gosto, que é na minha vida espiritual? Por que eu não posso ter a palavra de Deus? Por que eu não posso investir em coisas que vão me aproximar de Deus? Eu amo, eu invisto nesse tipo de coisa, eu invisto em Bíblia, uma Bíblia, eu tenho muitas, uma hora eu vou mostrar todas as minhas Bíblias aqui. 2 Bíblias, eu invisto em marcador de Bíblia aqui, ó. Aqui tem um coraçãozinho, aqui tem o Espírito Santo, aqui tem a cruz. Eu invisto mesmo nessas coisas quando eu posso, né? Eu invisto, sabe por quê? Porque eu amo investir na minha vida espiritual. Amo investir na minha vida espiritual. Essas coisas me aproximam de Deus, né? É Bíblia, é caderno, é devocional, é livro. São coisas que vai te aproximar do Senhor. Invista em você, sim. Porque quando você está investindo em você, você está investindo no reino. Não é para nós investir em nós para querer parecer ser melhor do que ninguém. Não, nós até vamos falar sobre investir na vida do próximo também, né? Mas se você pode, se o Senhor te dá a condição, invista em você. Aí você pode dizer assim, eu não posso comprar uma Bíblia bonita dessa, uma caneta dessa, um caderno desse. Mas se você passar na frente de uma loja, ver uma calça, ver isso, ver aquilo, você vai comprar, você não vai pensar 2 vezes, né? Mas você acha que a prioridade da vida do homem é uma roupa, um calçado, ou a nossa prioridade é o céu? Pastora, mas
Você está falando de Bíblia, de caneta, de caderno, de livro, e isso não quer dizer que o céu quer sim, porque isso vai me aproximar. Isso são estratégias que irão me aproximar do Senhor, amém? São estratégias, invista na sua vida. Se você tem vontade de cantar, por que não? Pague uma aula para você cantar. Se você tem vontade de aprender a tocar um violão, invista, vá atrás. Vá, invista na sua vida espiritual. Se você tem vontade de entender a palavra melhor, você quer fazer uma teologia da vida, ou se você quer entrar em curso, não sei, de algo que você vai poder fazer para a igreja, invista na sua vida espiritual. Só não fique procrastinado, só não fique parado. Invista na sua vida espiritual. Amém? Porque nós damos prioridade para tantas outras coisas na nossa vida, e as coisas de Deus ficam para quando der. Quando der, eu compro. Quando eu tô gastando demais, quando der. Aí você vai lá, compra. Esse mês você compra um sapato de R$40. No outro mês você compra um outro sapato que não precisava comprar um outro. Mas você compra um outro sapato aí de R$80, no outro você compra de novo, e daí você vai perguntar sobre a Bíblia, sobre algo, aí a pessoa quer, mas ele não investe naquilo. Só um minutinho. Eu tô olhando aqui, inclusive, porque eu comprei um livro, amém? E daí eu tô olhando aqui pra ver se não era o correio. Mas não é os rapazes que estão construindo ali na frente. Então invista em você. Então o primeiro investimento é investir um tempo teu com Deus. E o segundo investimento é investir na sua vida espiritual. Se você quer, invista. Se você pode, invista. E se você não pode, vai juntando aos pouquinhos até você conseguir comprar aquilo que você quer. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. Porque por muitas vezes eu quis algumas coisas para investir na minha vida espiritual e no momento eu não podia comprar, mas o Senhor me honrou, porque o Senhor conhecia o meu coração e o Senhor deu um jeito de eu alcançar aquela bênção, porque Ele sabia que eu queria aquilo para me aproximar dele. Amém? Então invista. Tudo que for para o reino, para você, invista mesmo. Então nós já falamos sobre investir um tempo com Deus, amém? Um tempo do nosso dia, das nossas horas, e sobre investir na sua vida espiritual. Agora nós vamos falar sobre investir na vida espiritual de alguém. Por que eu digo isso? Porque tem muitas e muitas pessoas, né, que eles sabem que o seu próximo não pode. Eu tô falando de pessoas que têm condições, tá? Se eu tenho condições, por que eu vou ser egoísta de não ajudar o meu semelhante? Por que eu não posso, se eu tenho condições, por que eu não posso às vezes comprar uma Bíblia para alguém? Por que eu não posso investir? Quando eu falo em investimento espiritual na vida de alguém, eu não estou falando só de dinheiro, de compra. Eu tô falando de mandar uma palavra, de pegar alguém para cuidar, sabe? Vem aqui, eu vou cuidar de você espiritualmente. Manda uma palavra todo dia para aquela pessoa. Ore pelaquela pessoa e diga: Senhor, qual é a palavra que o Senhor vai dar para mim? Estar trazendo hoje para esse meu amigo, para essa minha amiga ou para esse meu parente, eu não sei. Mas não desista, porque Jesus não desistiu de você. Não desista dessa pessoa. Invista. Invista, porque a melhor e maior coisa que nós podemos ver é você olhar amanhã para aquela pessoa que estava no lamaçal do pecado, que estava no buraco, que estava no fundo do poço, e dizer: olha só, eu investi nessa pessoa. Não porque você é ou porque você faz algo, mas porque Deus é, e porque é Ele que coloca a vontade de ajudar o próximo dentro de nós. Mas quando eu invisto no meu próximo, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no meu próximo. Então, se você está detectando alguma falha espiritual ali, invista.
Ore, busque, pergunte para o Senhor uma maneira de estar ajudando o seu próximo, mas invista no reino. Amém? Então, investir na vida de alguém. A palavra de Deus nos conta lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Para quem conhece a história, sabe que Jó não tinha motivos para orar por eles, né? Quem conhece a história sabe que Jó estava sendo caluniado, injuriado, injustiçado por esses seus amigos, porque eles achavam que Jó estava passando pelo que estava passando, porque estava vivendo uma vida de pecado. No entanto, eu e você sabemos que não, que Jó era um homem íntegro, né? E quando chegou no final de tudo aquilo, para Deus terminar de provar para nós o coração íntegro de Jó, ele diz: Jó, agora vai e ora pelos seus amigos. Pelos olhos carnais, Jó não tinha motivo para orar, mas através dos seus olhos espirituais, aleluia, eu acredito que Jó foi, então, dizendo: o Senhor está mandando, eu vou. Porque ele mesmo disse: eu estou certo que se o Senhor me puser à prova, eu resplandecerei como ouro. E ele resplandeceu muito como ouro, quando ele não pagou o mal com o mal, mas quando ele pagou o bem, quando ele deu o bem para quem estava plantando mal em sua vida. Então ele orou por eles, e quando ele orou, ele estava investindo na vida de pessoas que nem mereciam, mas ele estava investindo na vida deles espiritualmente. E quando ele orou, o seu cativeiro mudou. Quando ele orou, a sorte de Jó mudou, e o Senhor prosperou ele muito mais do que na primeira vez. Então entenda, compreenda, né? A palavra de Deus diz que quando nós ajudamos o nosso semelhante ou até mesmo o nosso inimigo, nós estamos amontoando brasas vivas na cabeça dele. Ou seja, nós estamos pagando o que a pessoa tem feito de mal para mim com o bem. Por quê? Uma pessoa que ele investe em seu tempo com Deus, que ele investe na sua vida espiritual, essa pessoa é uma pessoa sábia, é uma pessoa que vai adquirindo conhecimento, entendimento e crescimento. E não é qualquer coisa que lhe derruba, não, porque a palavra de Deus diz... A palavra de Deus é clara quando diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Nós não nos abalamos, nós permanecemos para sempre, porque a nossa confiança está depositada no Pai. Nossa confiança está depositada nele, nós investimos o nosso tempo com ele, nós investimos na nossa vida espiritual para que haja crescimento dentro de nós, e nós vamos investir sim na vida espiritual dos outros, seja amigos ou inimigos, nós investiremos, porque nós já alcançamos essa sabedoria divina. Amém? Agora, um outro investimento que eu marquei aqui para falar para vocês é: invista na vida espiritual da sua família, da sua casa, do seu lar. Invista na vida espiritual dos seus filhos, invista na vida espiritual do seu esposo, invista na vida espiritual do seu lar e da sua casa. Amém? E por que eu digo isso para você? Eu cresci num lar e numa casa onde a minha mãe investia na minha vida espiritual. Nós tínhamos sim os nossos desentendimentos, mas ela era uma mulher que tinha o seu investimento no secreto com Deus. Tinha e tem. Ela e o meu pai eram homem e mulher que tinham e têm o seu investimento, tinham o seu tempo com o Senhor. E quando eles detectavam algo espiritual dentro do seu lar, que eram as nossas vidas, eles investiam. Investiam como? Investiam orando nas madrugadas, investiam comprando bíblias para nós, investiam comprando os livros. Eles sabem o que é sempre estar colocando Deus na situação?
Nós cantamos um hino que diz: leva eu pra sua casa, me chama para conversar de madrugada. Leva eu pra sua vida, me apresenta na sua roda de amigos e na festa da família. Leva eu pra lutar suas guerras, leva eu pra curar suas feridas. Leva eu quero ser seu amigo hoje, eu quero ser seu Deus. Ou seja, eles levavam, detectavam um problema, vamos levar Deus, vamos dar um jeito de levar Deus. Através do quê? Através de um livro, através de uma Bíblia, através de uma oração, através de um CD, que naquela época era CD ainda, né? Hoje é pendrive. E aí eu te digo, como que você tem levado o Senhor para a sua vida, para a sua família? Como você tem levado Jesus? Invista isso na vida da sua família. Leva o Senhor na educação dos seus filhos. Leva o Senhor nos desentendimentos que você tiver com o seu marido. Leva o Senhor. Use meios, crie estratégias que irão alcançar este coração. Amém? A sua casa, o seu lar. Você sabe, hoje eu cheguei em casa 11 horas da manhã, que é o horário que eu saio do laboratório onde eu trabalho. E eu saí do meu serviço, a minha casa ela tava uma bagunça, porque ontem eu não limpei. Os meus pais foram embora ontem de manhã. E depois eu saí, né? Então ela tava bagunçada porque tinha visita aqui. E 11 horas eu cheguei, passei ali pela minha tia para pegar uns desenhos que ela tinha imprimido pro meu filho. E aí eu cheguei em casa, eu tava tão cansada que você não tem ideia. E aí eu comecei a olhar assim aquele chão cheio de cabelo meu que cai bastante. E sujeira, por causa, né, que tinha bastante pessoas andando dentro da casa, pra dentro, pra fora. E algumas coisas fora do lugar. Daí eu pensei assim, eu pensei comigo, né, eu vou deitar um pouco porque eu tô muito cansada. Vou colocar um arroz cozinhar, vou deitar um pouco e depois eu levanto, faço devocional. E depois do devocional eu vou dar uma ajeitada na casa. Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração: isso é para quem tem secreto com o Senhor. Você vai fazer o devocional com a casa nessa bagunça. Aí eu comecei a pensar, peraí, mas eu vou passar algo agora para as pessoas na live, através da palavra, que vai limpar o coração delas, porque o Senhor, Ele é limpeza. O Senhor, Ele é purificação, né? Como é que eu vou passar algo se eu estou passando, você tá me vendo só aqui, né? Mas se eu estou passando uma live e se eu olho pra lá, tá sujo, tá bagunçado, como é que eu vou passar algo daqui de dentro que aqui fora não está certo? Aí eu comecei a pensar, o meu marido vai chegar daqui a pouco, é muito feio, isso aqui tá tudo uma bagunça, né? Aí eu já peguei, já levantei tudo, já passei um paninho cheiroso, já aspirei a casa, deixei tudo arrumado, limpinho, cheirosinho, e agora eu tô aqui em paz fazendo essa live pra você. E o que que eu fiz? Eu investi no meu casamento, eu investi na minha vida com o meu filho, né? Porque não adianta eu estar passando algo aqui pra vocês e o meu esposo ter que estar no meio da sujeira. Não adianta eu ter passando algo aqui pra vocês e o meu filho tá no meio da sujeira. Então se é limpo, é tudo limpo, é de dentro pra fora, de fora pra dentro. Amém? Isso é investimento. Por quê? É espiritual? É espiritual, sim. Se tá sujo, é espírito imundo, né? E se eu tenho tempo pra limpar, eu vou limpar. Então eu tinha um tempo. Então o que eu vou fazer? O que eu resolvi fazer? Eu deixei a procrastinação de lado. O que é procrastinação? Procrastinação é ato ou efeito de demorar, de delongar, de adiantar. Ou seja,
Quando eu sou uma pessoa procrastinada, eu fico adiantando as coisas. Eu fico deixando as coisas para depois. E não precisa se eu posso fazer agora, né? Aí o que eu fiz? Eu já fiz, já limpei, agora eu estou fazendo a live. E quando a live acabar, eu estou livre para descansar um pouco. Não é melhor assim? É melhor assim, né? Ficou um investimento bom para o meu casamento, um investimento espiritual bom para o meu coração, porque o Espírito Santo me chamou a atenção e tá tudo certo. Ficou um investimento espiritual bom para o meu filho, né? Que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios 31 que os filhos e o esposo, eles olham para a nossa vida e nós somos elogiadas, né? Se a casa tivesse suja, eles até podiam não falar nada para mim, mas o elogio no coração deles era: meu Deus, será que a minha mãe não vai limpar isso? Meu Deus, será que a minha esposa não tá enxergando, né? Eu não ia ser elogiada. Agora, com certeza, quando eles entram na casa e sentem aquele cheiro de perfume, aquele investimento maravilhoso espiritual, né? Tanto o perfume espiritual quanto o perfume de limpeza, quando ele sente aquele investimento, eu tenho certeza que o elogio não ficará só dentro deles, né? Mas também aqui nós seremos reconhecidos. Amém? Então isso é um investimento na vida da sua família, né? Às vezes nós queremos cobrar tanto dos nossos familiares, mas nós não fazemos a nossa parte. Invista espiritualmente na sua casa, no seu lar. Ame o que o Senhor te deu. Amém? Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Cuide do seu lar. Ah, mas eu ainda não tenho casa, é aluguel. Não importa. Cuide da casinha do aluguel que o Senhor vai te honrar. Cuide do que o Senhor colocou na sua mão. Amém? Então esse é mais um investimento. Investir num tempo com Deus. Investir na vida espiritual minha mesma, investir na vida espiritual de alguém e investir na vida espiritual da minha casa, da minha família, do meu esposo, dos meus filhos. Amém? Lembre-se que tudo o que nós fazemos é um culto para o Senhor. Por que tudo isso? Deixa eu dar uma espiadinha aqui na hora. 3:16. Por que tudo isso? Por que o investimento? Eu separei aqui algo. Jesus era uma pessoa que ele investia, né? Por isso que nós lemos ali que durante os seus dias na terra, ele investia. Ele tinha um particular com Deus todo dia. Ele investiu em nós. E que investimento? O investimento que ele fez para mim e para você custou a vida dele. A vida dele. Ele morreu na cruz. Olha o investimento que ele fez para nós. E qualquer coisinha que nós faça por nosso semelhante, nunca irá se comparar com o que o Deus fez para nós. Olha o investimento que ele teve para nossas vidas. Graça e misericórdia que nos alcança todos os dias. Amém? Jesus investiu na vida do próximo. Ele investiu no seu tempo com Deus e ele investiu na sua vida espiritual, porque ele era uma pessoa que estudava as escrituras, ele era uma pessoa que estava sempre dentro do templo, a ponto de que um dia seus pais, Maria e José, perderam ele e quando foram procurar, encontraram ele dentro do templo. Então ele já tinha entendido, né, que o seu maior investimento, né, o seu maior esforço para obter o céu era fazendo o quê? Cumprindo o propósito, investindo no que Deus tinha colocado em suas mãos. Por que tudo isso? Porque o Senhor falava ao meu coração, o Espírito Santo falava ao meu coração sobre aquela mulher registrada no livro de Marcos 14:9, que fala assim, ó: em verdade vos digo, onde o evangelho foi pregado, em todo o mundo será proclamada a obra que essa mulher realizou, para que ela seja sempre lembrada. O que acontece quando eu invisto o meu tempo com Deus? Como os profetas e os apóstolos da palavra investiram. Quando eu invisto na minha vida espiritual, como os profetas, os apóstolos da palavra investiram. Investiram em suas vidas espirituais, estudando a palavra,
as escrituras, orando, clamando, tendo seu tempo com Deus. Quando eu invisto na vida espiritual de alguém, como todos eles também investiram, né? Com açoites, com coisas piores do que nós passamos hoje. Investiram muitas vezes nas vidas espirituais das suas famílias, algumas mulheres da palavra, homens da palavra também. E essa mulher, quando ela fez esse investimento, que o próprio Jesus disse que em verdade ele nos diria que aonde o evangelho fosse pregado, em todo o mundo seria proclamado a obra que aquela mulher realizou. A palavra de Deus diz no livro de Romanos 2:6 que Deus retribuirá cada um de nós conforme o nosso procedimento. Então a maneira que eu e você proceder nessa terra, nós vamos ser retribuídos lá na volta de Cristo. Aí eu te pergunto, que maneira você tem procedido? Qual é a maneira que você tem procedido nessa terra? Que recompensa você vai ganhar? Quais são os seus investimentos? Como você tem agido? O que você tem feito com o que Deus colocou em sua mão? Quais são as suas prioridades? Se de fato você tem a mente de Cristo. Como é a sua vida? É uma vida de procrastinação, onde você deixa tudo para depois? Eu estudo depois, eu oro depois. Agora eu tô cansada, eu limpo depois, eu compro depois, eu converso com o meu filho ou com minha filha sobre a palavra depois. Eu vou investir na vida de alguém mês que vem, quando der, quando me sobrar. Como é que você tem feito? A palavra de Deus diz: não ajuntei tesouro na terra, aonde a traça corrói, mas ajuntei tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consome. Essa mulher, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 9, Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. Hoje nós lemos aqui sobre Jesus. Nós lemos o que aqui sobre Jesus? Milhares de anos depois, nós lemos que nos seus dias de vida na terra, aqui ó, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos. Então o que aquela mulher fez seria lembrado por todos. O que Jesus fez com que se tornasse uma fonte de vida eterna. Então eu quero que você aqui entenda que todo o investimento espiritual que você fizer na sua vida, com Deus, com o próximo, com a sua casa, ele não vai se limitar para essa terra, ou até o dia que você for para 7 palmos debaixo da terra, vamos dizer assim. Não, ele não se limita, ele ecoa na eternidade. Ele ecoa, e era isso que o Espírito Santo falava no meu coração, sobre ecoar. O teu investimento vai ecoar na eternidade. O que aquela mulher fez ecoa até nos dias de hoje. O que Jesus fez, investindo espiritualmente no que Deus colocou para ele fazer nessa terra, ecoa até nos dias de hoje na nossa vida. O que os profetas da palavra de Deus fizeram, ecoa nas nossas vidas, ecoa na eternidade. Sabe o que significa a palavra ecoar? Fazer ouvir ou sentir a grande distância, quer no espaço, quer no tempo. Ecoar é fazer ouvir ou sentir a grande distância, quer no espaço, quer no tempo. Ou seja, o Senhor te chamou para que houvesse um investimento espiritual, para que se um dia você partir dessa terra, a sua história possa ecoar na eternidade, ecoar a ponto de que quando o Senhor voltar, ele diga: ah, mulher, ah, minha serva, ah, homem, ah, meu servo, meu
filho amado em quem eu me comprazo, que buscou a santidade, que me priorizou, que investiu a sua vida para comigo. A sua história será pregada, será lembrada. E se for naquele dia, ele vai dizer: vinde a mim. Ele te fez para que tudo que você tem em suas mãos seja investido na eternidade. O Senhor quer que você invista a sua vida na eternidade para que possa ecoar a longa distância, quer seja de ouvir ou quer seja de sentir. Você é a carta que o mundo está lendo. Não perca tempo, produza eco e invista. Amém? Eu vou orar por você, eu te agradeço por você que esteve aqui comigo na live até agora. Essa live vai ficar gravada, depois eu vou passar para o YouTube. Que Deus te abençoe. Amém? Invista no tempo, se esforce. Invista tempo e fora de tempo, já que nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Lembre-se, você é uma carta de Deus, assim como essa mulher do livro de Marcos, assim como Jesus, assim como os profetas, os apóstolos, as mulheres de Deus que viveram. Assim como hoje ainda existem homens e mulheres de Deus que estão ecoando na eternidade, aleluia. Pessoas que já partiram, mas as suas orações estão ecoando na eternidade, estão ecoando aqui nessa terra, aleluia, está pairando sobre nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco cada um dos teus filhos, das suas filhas que estão assistindo essa live na tua presença. Eu quero tomar posse dessa palavra, Senhor. Eu quero tomar posse mais e mais, ó Pai, porque eu quero investir, Senhor, de toda a minha alma, toda a minha força e todo o meu coração na tua presença. Eu quero investir, Senhor, a minha vida espiritual em ti. Eu quero investir num tempo contigo. Eu quero investir, ó Pai amado, na minha vida espiritual mais e mais. Eu quero investir, Senhor, na vida espiritual de alguém, Senhor. Me ajuda, Pai, a não procrastinar, ó Pai, mas sim, Deus, a avançar, ó Pai, a não deixar nada para depois, mas fazer hoje e agora, Senhor, porque o depois pode não chegar para nós e nem para o nosso semelhante, ó Pai. Ajuda, Senhor, a eu investir na vida do meu filho, do meu esposo, da minha casa, do meu lar, Senhor. Não deixando, Senhor, a preguiça tomar conta de nossas vidas, Pai. Nos impedindo de nos aproximar de Ti, nos impedindo de ir até os cultos, porque culto é investimento, porque tudo que nós fazemos para Ti é investimento para o reino, Senhor. Essa casa, Senhor, que nós estamos edificando, que somos Sua casa e estamos sendo edificados por Ti, Pai, para que haja um edifício construído no céu, não por mãos humanas, mas em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que o Senhor vai retribuir a cada um de nós conforme as nossas obras, ó Pai, conforme os nossos procedimentos, e que eu possa proceder, Senhor, com dignidade, que eu possa proceder, ó Pai, com caráter aprovado por Ti, Pai, que eu possa proceder de maneira que eu possa manejar bem a Sua palavra e não envergonhe a Tua face. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que eu, a Sua filha, as Suas filhas e os Seus filhos fizerem, possa ecoar, Senhor, como história na eternidade, possa ecoar, ó Pai, como história, Senhor, de letras escritas, Senhor, pelo dedo do Seu Espírito, conforme a Tua palavra diz no livro de 1 Coríntios, ó Senhor. Nós somos uma carta escrita, não por tinta, mas pelas Suas mãos, a mão do Deus vivo, Senhor, e essa carta o mundo está lendo, e é por isso, Senhor, que eu te peço, faça-me viver o Seu propósito, faça os Seus filhos viver o Seu propósito, Pai, em nome de Jesus, que toda a nossa história, Senhor, seja investida, Senhor, na Tua presença, no que o Senhor já escreveu para nós antes mesmo de nós ser, e que nós possa ecoar
ecoar, ecoar, ecoar na eternidade, ecoar nessa terra, Senhor. Ah, Pai amado, que tudo possa ecoar aí no seu coração, aí no céu, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu te agradeço por esse momento, por esse investimento que é estar na tua santa presença. Pai, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer. E nós queremos declarar que nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, do Deus vivo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, até segunda-feira que vem.